O que te faz sentir medo em Minecraft? Talvez você responda citando a atmosfera antiga de solidão e estranheza que o jogo tinha, ou talvez prefira dizer que as músicas e efeitos sonoros de caverna eram os principais causadores desse sentimento estranho que muitos sentiam nas primeiras versões do game, mas algo pouco discutido na comunidade atual é que ele ainda pode ser um jogo aterrorizante se você souber como fazer isso, e hoje eu tô aqui justamente para provar que Minecraft ainda é um jogo de terror, então vamos lá. Mas antes, que delicadeza minha, afinal vocês nem me conhecem. Bem, prazer, podem me chamar de Koga. E você já notou que Minecraft de hoje em dia é bem diferente da versão lançada anos atrás, né? Bem, se voltarmos para os primórdios do jogo, vamos entender que o Minecraft atual e o antigo têm características bem diferentes quando se trata de atmosfera e identidade de jogo. E obviamente, isso impactaria diretamente nos sentimentos que são passados ao jogador durante a gameplay. Afinal, a facilidade em acessar as informações sobre o jogo hoje em dia tira parte do mistério que as versões antigas carregavam. Andar por aí no mundo sozinho até pode ser assustador, mas nada comparado ao desconforto que o jogo transmitia anos atrás. Não é à toa que a própria forma que a comunidade tratava o terror em Minecraft mudou. Antigamente, o que fazia sucesso de verdade eram lendas famosas como Herobrine e Entity 303, que pros dias de hoje são algo bobo, quase infantil. Em contrapartida, as mídias voltadas ao terror de hoje em dia tratam de assuntos muito mais complexos, justamente para acompanhar a evolução do jogo e da própria comunidade. E a atmosfera vazia e simples de antes se beneficiava muito dessa falta de informações e criava um ar quase místico no jogo, que é venerado até os dias de hoje. Só você olhar a quantidade desnecessária de vídeos falando sobre o vazio no Minecraft, que, por mais batido que possa parecer, ainda é um ótimo pilar usado em muitos outros jogos famosos para se criar uma atmosfera opressora e, consequentemente, terror, como por exemplo em Alien Isolation ou Silent Hill. Salve Rage! Mas com o tempo e com as atualizações feitas pela Mojang e a mudança gradual do público-alvo do jogo, esse vazio foi perdendo espaço para uma quantidade massiva de conteúdo focado em exploração e aventura. Mas será mesmo que depois de tanto tempo realmente o jogo perdeu a capacidade de dar medo? Bem, eu garanto que não. No jogo atual, temos alguns artifícios que ainda podem estimular o senso de perigo e pavor do jogador, seja considerando o conteúdo oficial disposto no jogo, como mobs, biomas, músicas ou até mesmo diversos conteúdos feitos pela própria comunidade. E é justamente sobre isso que eu vou abordar hoje. Indo em ordem, primeiramente para a parte mais impactante quando se fala de senso de perigo, podemos citar diversos dos mobs que mudam totalmente a dinâmica de gameplay quando são vistos. Porém, o maior medo não se esconde em barras de vidas enormes ou entradas dramáticas, e sim no quanto eles podem te afetar psicologicamente. E existem sempre aqueles que se destacam quando o assunto é te deixar com o pé atrás ao entrar num lugar desconhecido, pois você sabe que se ouvir ele chegando, vai ser o seu fim. E que tal começarmos falando do que melhor utiliza esse artifício sonoro no jogo? Quando foi anunciado, o Warden foi uma surpresa refrescante para toda a comunidade, pois reinventava o perigo dentro das novas cavernas, afinal ele é um monstro guiado pelo som do jogador, com vida quase tão grande quanto a sua força, e para completar, seu design é facilmente um dos mais bizarros do jogo inteiro. Tudo isso combinado resultou em um obstáculo perfeito e implacável, que não vai parar até te matar de vez. E o único lugar onde você vai encontrar um Warden é justamente nas cidades ancestrais dentro das cavernas novas, onde ele serve como um guardião para os itens escondidos nessas ruínas. E justamente como seu nome indica, se você ouvir ele chegando, eu garanto que lutar não vai ser uma opção muito boa, e a ansiedade de andar agachado pelos corredores estreitos e cheios de sensores Scoop traz uma agonia e paranoia que se combina com os efeitos sonoros bizarros que essa criatura emite enquanto tenta rastrear o jogador. Desde a forma de se mexer até a paleta de cores do Warden, todos são pensados meticulosamente para criar um senso de urgência e imprevisibilidade no jogador, já que ele pode ser invocado a qualquer momento depois que os avisos soarem. Então, acaba deixando um pavor de andar, não só nas cavernas, mas por todo o mundo do jogo. Afinal, quais outros perigos podem espreitar nessa escuridão? Mas a solidão e a sensação de estar sendo observado, perseguido, é um tema bem recorrente nas novas atualizações do Minecraft, não é? Bem, o novo bioma, chamado de as Florestas Pálidas, concorda comigo, pois ele tem um charme único, como se tivessem pego o que o Warden e as Ancient Cities fez e melhorado ainda mais. O
Mob da vez, por exemplo, é o Creaking, ou rangido em português, uma criatura bizarra feita dos troncos pálidos e que vaga aleatoriamente por aí só esperando dar de cara com o jogador. E a forma de lidar com essa ameaça é ainda mais peculiar, já que ele é completamente imune a dano até o seu coração ser destruído em alguma das árvores aleatórias da floresta. Então cabe ao jogador procurar o item antes que o monstro o ache. O fato de ter uma literal árvore viva que se camufla no bioma e te persegue aleatoriamente fazendo sons perturbadores já poderia ser o suficiente para te convencer que Minecraft ainda pode dar medo. Porém, quando eu falo de criar uma atmosfera estranha e sufocante, temos também a parte sonora do jogo, que realmente não faz feio. Mas aqui eu quero mostrar o potencial que está nas mãos do Minecraft em te deixar desconfortável apenas com sons ambientes e músicas nostálgicas, lembrando muito bem aquela sensação de espaços liminares, por exemplo, que infestou a internet anos atrás. E é possível dizer que a nostalgia em Minecraft trabalha de forma bem diferente de outras mídias. Quando você ouve as músicas e olha de volta para os mundos antigos que você já jogou, a sensação de desconforto e de abandono sempre acaba impactando bastante, e a trilha sonora melancólica e aleatória tocando enquanto você explora infinitas cavernas, trava infinitas aventuras e vive infinitas vidas dentro do game, torna tudo ainda mais marcante. E um pouco bizarro também. Não para menos que as músicas clássicas feitas pelo gênio C418 sempre são as mais lembradas, como Sweden e Area Math. Mas, ainda nos dias atuais, podemos citar diversas composições de peso de músicos mais recentes que colaboraram com a Mojang para o jogo, como a querida Lana Raine, que já trabalhou em outros jogos respeitadíssimos como Celeste e Deltarune. Ela já fez músicas muito interessantes como Pigstep e Creator. Ou seja, a trilha sonora que compõe o jogo nunca errou em qualidade e peso de suas músicas, que sempre deixam tudo mais interessante de se ver e jogar, mantendo uma atmosfera às vezes caótica demais e às vezes calma. Calma até demais. Porém, além da trilha sonora padrão, uma classe de item super procurado pelos jogadores enquanto jogam o jogo são os discos, que funcionam como uma espécie de coletável dentro do jogo e que possuem algumas músicas únicas e às vezes peculiares. Dois que se destacam aqui quando o assunto é terror são os discos 11 e 5, que parecem contar algum tipo de história, como uma coleção de sons estranhos. O temido disco 11 é bem mais antigo do que parece, e mesmo nos dias atuais ainda não possui uma resposta ou resolução exata para o que está acontecendo ao longo de seus 1 minuto e 11 segundos de duração. Tudo o que se sabe é que quem gravou isso não sobreviveu para contar a história. E talvez o mesmo possa ser dito do autor do recente disco 5 que foi lançado no jogo, que pode ser encontrado justamente nas tão temidas cidades ancestrais, adicionadas recentemente. Eles têm uma estética sonora semelhante, apenas como se alguém estivesse explorando o lugar. Mas o fato de sabermos exatamente o que ataca a pessoa dos discos nessa gravação ser justamente o Warden e os fragmentos desse item estarem espalhados por toda a cidade, traz um peso ainda maior para a ideia de que talvez você não esteja tão seguro quanto você pensa que está nesse mundo de blocos. E a estética da cidade ancestral em si provoca diversos questionamentos em quem joga, e esse disco só aumenta a quantidade de dúvidas sobre o passado dessas ruínas, que tem uma vibe bem Uncharted. Que? O que é isso? Ô, cara, nem vem comparar Uncharted com essas tosqueiras aí, não. Cara, Nali? Do canal Nali? Mas eu pensei que você odiasse a Mojang. O que você tá fazendo aqui, cara? E eu odeio mesmo, e por isso que eu vim aqui pessoalmente, ou virtualmente, no caso, mostrar que a comunidade do Minecraft também sabe desenvolver criações de terror quando quer. Mas... Mais nada, sai daqui, vai. O que pode ser mais assustador do que ser perseguido por um Warden em uma cidade ancestral?
ser perseguido em qualquer lugar que você estiver, e por algo ainda pior do que um Orc. O mod original do Cave Dweller entendeu que o conceito de estar rodeado pelo desconhecido e não saber onde você será atacado da próxima vez é um dos maiores temores para os jogadores de Minecraft. E seu criador, Gargen, amplificou ainda mais essa atmosfera de terror quando atualizou o mod trazendo ainda mais capacidades ao monstro implacável que se esconde nas minas. Essa onda de perseguidores com sons bizarros que às vezes caçam o jogador criou toda uma cultura de mods baseados nessa temática, que trouxe de volta o antigo terror de não estar seguro em lugar nenhum. E à medida que você explorar as cavernas e dar de cara com entidades como o Cave Dweller, sua sanidade com certeza vai ser drenada de pouco a pouco. É como se você estivesse louco, paranoico, no seu próprio mundo. E a sanidade é um recurso muito importante em obras narrativas como RPGs de mesa e jogos, para indicar o quão traumatizante é determinada situação. Aqui em Minecraft não seria diferente, e graças ao mod Sanity, Descent into Madness, criado pelo Croissant Nova, a imersão de jogar o jogo tendo atenção aos mínimos detalhes e calculando cada ação pode deixar tudo ainda mais tenso. Afinal, você sabe que às vezes você não estará sozinho naquela caverna escura. Mas e se fosse possível ter algo ainda além? E se você não estivesse seguro nem mesmo no seu próprio computador? Como se um mod de Minecraft pudesse invadir seus arquivos e se comunicar diretamente com o jogador. Mas, isso nunca existiria, né? Bem, um mod conhecido como The Broken Script foi além e criou um tipo de terror nunca pensado antes pela comunidade. Um terror que acaba com qualquer esperança e segurança do jogador, dentro e fora do Minecraft, como eventos aleatórios no jogo, como entidades entrando em seu mundo e conversando diretamente com você, ou até mesmo arquivos sendo abertos e criados no seu computador para mandar mensagens, códigos e dicas de que às vezes o desconhecido está mais perto de nós do que se pode imaginar. E agora que eu tô pensando, onde que o Koga foi parar? Sabe, além de todo esse conteúdo adicionado que pode acabar com suas gameplays e seus mundos, existe ainda uma forma mais alternativa de sentir medo com o jogo, e essa forma não podia ser outra senão os famosos ARGs, ou Alternated Reality Games. Esse tipo de conteúdo sempre faz um ótimo trabalho em criar narrativas envolventes, misturando imersão e mistérios macabros, usando simples gameplays de Minecraft para esconder uma verdade às vezes aterrorizante, como se a sombra da lua pudesse fazer mal a você. E bem, se você quer um conselho, não olhe para a lua. Essa história aqui conta a trajetória de um jogador bastante presente na comunidade gringa de Minecraft que veio enlouquecer completamente conforme investigava fenômenos envolvendo a lua dentro do jogo. Mas a cada experimento postado em seu canal do YouTube, Legend Finder, é possível perceber que as coisas vão ficando cada vez mais bizarras e os eventos incomuns no jogo afetam cada vez mais o protagonista, como ele lentamente vindo a acreditar que um tipo de conspiração estava acontecendo por debaixo de todo esse mundo de blocos, com pessoas supostamente perseguindo-o e com anotações cada vez mais desconexas sobre a lua do mundo real. É como se esses vídeos te mostrassem nas entrelinhas uma verdade que paira sobre todos nós enquanto jogamos, mas que preferimos ignorar, ou melhor, que preferimos não olhar. Estar sendo perseguido e observado sempre é um tema recorrente quando se trata desse jogo. A história contada agora por Andrew Gaming 67, outro RG, mostra muito bem esse lado de terror, com gravações aparentemente comuns de um mundo antigo onde o protagonista e um velho amigo jogavam juntos. Porém, com o tempo, essas gravações e esse mundo começam a mudar, como se ele não estivesse ali sozinho, e de repente a sensação de que tudo estava normal demais, quieto demais, não era à toa, e a presença da entidade que o persegue vai chegando cada vez mais perto conforme o jogador explora as estruturas escondidas em seu próprio mundo, casas que ele não lembra de ter construído, poços que ele não lembra de ter escavado, e torres que ele nunca havia subido. Todas essas estruturas pareciam contar algo que ele não se lembrava, como uma história escondida que ele nunca deveria descobrir, algo que ele não deveria lembrar, mas que estava nos confins de sua mente. E se depender dessa entidade que o vigia, tudo voltaria ao que era antes, reiniciando esse ciclo de novo e de novo. Uma verdade tão sombria que ninguém jamais deveria descobrir, nem mesmo o telespectador.
claro que tudo que eu comentei sobre esses ARGs não foi capaz de arranhar nem a superfície da história complexa que eles têm por trás. Apenas queria mostrar um exemplo de mídias alternativas que fizessem realmente jus ao terror no jogo nos dias atuais. Mas, se vocês se interessarem, tem diversos vídeos ótimos no próprio YouTube que se aprofundam mais nessas histórias mais específicas. Então, vão lá dar uma conferida, tenho certeza que vocês vão curtir. E eu também adoraria ouvir de vocês. Lembraram de mais alguma coisa que ainda causa pavores no Minecraft atualmente? Ou talvez conheça algum RG ainda mais macabro que faça a experiência com o jogo mudar completamente e que eu não citei aqui? Bem, eu vou adorar ouvir esse tipo de comentário, então fica à vontade para contarem mais sobre suas experiências com esse mundo de blocos. E se esse vídeo realmente foi capaz de entreter vocês, hypem ele pelo celular. Se puderem também escrever, eu vou ficar muito feliz. E a pelúcia do Mudkip também. Não é a pelúcia do Mudkip? Droga, eu podia jurar que ele estava aqui em algum lugar, agora mesmo. Onde ele foi parar? Eu vou ter que procurar. Bem, eu vou procurar ele por aí, mas lembrem-se, o Herobrine foi removido. E até a próxima.